Grécia. Em tempos, um dos maiores países e dos países que lideravam o mundo. Portadora de uma enorme e rica cultura, conhecida pelos seus pensadores e filósofos, que definiram o pensamento clássico e ainda hoje influenciam a maneira como pensamos, vivemos e vemos o mundo. Mas embora esta nobre e rica história, hoje a Grécia vive um mau tempo. A crise grega. E para percebermos como tudo aconteceu, vamos recuar ao ano de 1999. Este é o ano em que a União Europeia cria a sua nova moeda, o euro, que seria adotado pelos membros da União. E embora a Grécia faça parte da União Europeia, esta não reunia as condições necessárias para adotar a moeda única. A Grécia estava com enormes problemas de corrupção, desvio de dinheiro público, além de o governo ter uma despesa pública muito forte. E isto causou um aumento da dívida pública para quase 100% do valor do PIB, o que era muito acima dos 60% pedidos para adotar a moeda. Isto instaurou um momento de tensão na administração do país, pois ou reduziam os gastos, ou então não adotavam o euro. Mas o executivo grego decidiu tomar outra opção: mascarar, entre aspas, a sua dívida pelos conhecidos currency swaps, ou mudança cambial. E isto baseia-se em reduzir os empréstimos de moeda estrangeira, o que de uma maneira muito simples consegue diminuir a taxa de juros da dívida. Assim, o governo grego consegue chegar a acordo com a Goldman Sachs, banco americano, e procedem então a este currency swap. Esta situação era vantajosa para o governo grego, já que não teria de fazer cortes radicais e assim poderia adotar o euro devido à sua situação de dívida estar mais controlada. E em 2001 a Grécia adota a moeda. Estava tudo a correr bem. O euro possibilitou o aumento das trocas internacionais da Grécia, além de conseguir o acesso a créditos melhores. A situação financeira melhorava, chegando mesmo a 2004, a Grécia a receber os Jogos Olímpicos. A situação grega ainda está relativamente precária, é verdade, e a dívida está acima dos 110-115%. Mas a economia continua a crescer e a União Europeia continua a enviar dinheiro. E então, desde que as coisas continuem como estão, nada vai acontecer. Bem, o problema é que aconteceu. Uma crise imobiliária nos Estados Unidos vem desencadear uma crise mundial. A crise de 2008, conhecida como a crise do subprime. E a Grécia é apanhada pela crise, desmontando completamente o estado minimamente pacífico em que se vivia. O PIB desce significativamente, o turismo abranda, as trocas marítimas idem aspas. A bolsa ateniense registra uma queda de 65% em 2008. Os juros estão a subir e está cada vez mais difícil contrair empréstimos. Além de que, como a Grécia adotou o euro, isto impede-a de tomar medidas de política monetária de forma autónoma, ou seja, simplesmente imprimir mais dinheiro. E se as coisas não estivessem mais o suficiente, 2009 chegou com uma notícia e tanto. O executivo grego alterou as contas e o déficit orçamental não é de 6,7% como teria sido divulgado, mas sim de 15,4%. A credibilidade do país é simplesmente destruída. A 27 de abril de 2010, a dívida já estava a 127%. As instituições financeiras já classificavam a economia grega como lixo. E quando tudo parecia perdido, vem um grupo de 3 entidades, a Troika, constituída pela Comissão Europeia, o Banco Europeu e o Fundo Monetário Internacional, e vem intervir na economia grega para impedir a falência do país e as possíveis ramificações para a União Europeia deste acontecimento em especial.
Temos então a primeira intervenção financeira na Grécia. A Troika empresta 110 mil milhões à Grécia para poder pagar a dívida e não incumprir com as suas obrigações. Diminuir os gastos e subir os impostos eram comportamentos imperativos e exigidos pela Troika, para assim conseguir diminuir a dívida. O que é feito no dia 2 de maio de 2010. E falha. As políticas de redução de custos e de aumento de impostos causam uma queda na economia, refletindo-se isso na queda do PIB. Pior ainda, a dívida eleva-se para os 172% até 2011. A Troika percebe então que é preciso tomar medidas mais drásticas. Então, planeia-se a segunda intervenção financeira à Grécia. Desta vez, a Troika empresta 130 mil milhões de euros e negociam com os outros credores da Grécia para conseguirem baixar as taxas de juro dos empréstimos. Além de que foi necessário ainda mais impostos ao povo grego e ainda menos gastos por parte da administração grega. E isto acontece no dia 21 de fevereiro de 2012, realizando a maior intervenção financeira a um Estado da história. E finalmente as coisas começam a melhorar. Após 2 anos de intervenção, a Grécia consegue um excedente orçamental, mais receita do que despesa. O plano de intervenção estava a funcionar. Este crescimento económico e melhora das finanças públicas tiveram um custo. Um custo enorme para a população. Os enormes impostos, baixos salários e taxa de desemprego crescente, que já era superior a 25%, revoltou as pessoas contra o governo. Então, nas eleições de 2015, quebraram a tradição de 40 anos de elegerem sempre um dos 2 maiores partidos. Elegem um partido da oposição, que tinha como objetivo aumentar os gastos, diminuir os impostos e restringir as relações com a Troika. O que fez com que aumentassem as tensões entre os dois lados. Até que o acordo chega mesmo a acabar. E sem a ajuda da Troika, a avaliação internacional da Grécia ficou terrível. Os juros dos empréstimos eram altíssimos e a economia em queda. Até que chegamos ao dia 30 de junho de 2015. A Grécia falha um pagamento de 1,3 mil milhões de euros ao FMI, o primeiro país desenvolvido a fazer isso. A partir daí era impossível a Grécia conseguir levantar-se sozinha. Tendo entrado em falência, as bases da economia começaram a quebrar. A bolsa fechou e o sistema bancário deixou de funcionar. Os protestos internos eram enormes, sem maneira de se financiar e uma forte possibilidade de sair da União Europeia. No dia 16 de julho de 2015, o governo desiste e inicia-se a terceira intervenção financeira na Grécia. Desta vez a intervenção vai ser de 86 mil milhões de euros e mais uma vez vai ser necessário cortes nos gastos e aumentos de impostos. Devido à crise económica grega, a economia desceu 25%. E embora a intervenção da Troika hoje em dia já tenha acabado, a Grécia mantém uma dívida muito alta, de 193%. A vida da população não é a melhor, pois 1/3 da população está em risco de pobreza. Mas hoje a Grécia continua a lutar para melhorar a sua situação e continua aliada à União Europeia e aos parceiros internacionais. Agora deixa aqui nos comentários a tua opinião sobre este tema e se ainda não és inscrito, inscreve-te aqui no canal porque nós estamos sempre a trazer vídeos, todas as semanas um vídeo e um short. Não te esqueças então de deixar o gosto no vídeo porque isso ajuda bastante o vídeo a conseguir chegar a mais pessoas. Muito obrigado e até ao próximo.